injusto pedir para você fazer um balanço de 2018 inteiro, sendo que você ficou só os últimos 5 jogos. Mas eu queria que você me dissesse com que sentimento São Paulo, de um modo geral, termina esse ano depois de um número tão bom, tão promissor, 8 rodadas como líderes e uma queda de rendimento muito grande no segundo turno. Qual que é o sentimento hoje na despedida do São Paulo em 2018? É de bastante frustração. Eu acho que o grupo sentiu muito a partir do momento que sonhou, inclusive com o título. Isso internamente a gente conversava muito a partir do momento que se liderou por muitas rodadas. Internamente o grupo, o discurso interno era que a gente tinha condição de brigar pelo título. Por mais que às vezes externamente a gente falava muito jogo a jogo, mas o grupo se colocou essa pressão de brigar realmente para ser campeão. E a partir do momento que escapou, a gente percebeu uma frustração geral, né? Um certo abatimento, uma luta para se manter colocando objetivos, mas a verdade é que o grande objetivo que se mostrou em algum momento, que era ser campeão, esse daí escapou já há bastante tempo atrás, e isso foi bem difícil da gente estar sempre remotivando e recolocando novos objetivos a partir do momento que se sonha com um posto mais alto. Boa tarde. Eu queria que você falasse para a gente a respeito justamente de motivação. Talvez um dos maiores desafios hoje tenha sido manter ali uma motivação tão alta quanto a da Chapecoense. Eu sabia que tinha muita coisa em jogo para eles. A gente fez todo o esforço do mundo para manter o foco, para manter acreditando em fazer a nossa parte, né? Acreditando que o Grêmio pudesse ter algum tipo de escorregão no jogo. Mas eu acho que o jogo se mostrou, a Chape muito motivada, muito interessada, um jogo, de certa maneira, equilibrado, mas que a Chape, na soma dos 90 minutos, eu entendo que a Chape fez por merecer a vitória e a gente precisa produzir mais para realmente querer sonhar com outras coisas, a gente precisa jogar melhor. Duas, uma no contexto do jogo, no primeiro jogo São Paulo tinha chance, na frente, o segundo não incomodou muito o Jandrei. Teve a ver por saber do resultado do Grêmio no intervalo, que isso deixou o time um pouco mais, com o astral mais baixo, talvez por isso não conseguiu criar todas as chances. E uma no contexto geral, você participou da campanha no todo, no final como técnico efetivado, antes como auxiliar. Tem que mudar muita coisa. E o que você vai começar, que você vai dar prioridade no início do seu trabalho para 2019? Bom, respondendo a primeira, se eu esquecer a segunda, depois tu me lembra. A gente... Desculpa, me lembra de novo que... O resultado do Grêmio no primeiro tempo deu uma sensação de vaga no time. Não. Sinceramente, a gente tentou trabalhar o tempo todo sem nem saber quanto é que estava lá. Claro que no final do jogo, se o jogo tivesse empatado, a gente ia procurar saber, porque talvez até o empate pudesse servir. Mas a gente o tempo todo procurou focar no nosso jogo, em jogar melhor, em tentar se impor com a Chapecoense, e as orientações no intervalo foram nesse sentido, a gente aumentar a agressividade, da gente tentar ficar um pouco, melhorar o nosso desempenho com a bola no pé, que no primeiro tempo não foi tão ruim, mas foi insuficiente. E a segunda pergunta, Edu? Qual a prioridade, depois de tudo que você viu na temporada, principalmente no brasileiro, a prioridade inicial, o que você vai fazer? Isso eu preciso mexer no início, no dia 3, na reapresentação. Eu acho que o maior choque que o grupo vai ter vai ser a nível de treinamento, o jeito que a gente vai passar a treinar, porque eu tenho uma percepção de treinamento, obviamente todos os treinadores têm diferenças, né? E eu tenho as minhas convicções, que eu não pude aplicar elas 100%, porque fim de temporada, alguns jogadores já estão no seu limite físico e com certeza as coisas vão, no nível de treinamento, vai ter um choque. A gente vai treinar do jeito que eu acredito que uma equipe que pensa em ser campeã tem que treinar. A cobrança vai ser muito forte, a competitividade vai ser diária. Quem não se adaptar a isso não vai jogar, essa é a verdade, porque eu acho que o treinamento vai dizer muita coisa de quem realmente tem condição de jogar ou não. Mas eu entendia que nesse momento eu não tinha como dar esse choque já de imediato, até porque eu peguei 2 semanas com jogos dentro da semana e praticamente não deu para treinar. Essa semana que a gente teve um pouquinho mais de tempo, é a última também. A gente percebe alguns jogadores estafados já da sequência toda. Então,
a minha maior esperança é de conseguir, através daquilo que eu acredito que eu tenho de melhor como treinador, que é metodologia de treinamento, que é desenvolver as ideias com um treino pesado, desenvolver a competitividade, desenvolver a agressividade, para a gente construir um São Paulo que é o São Paulo que todo torcedor quer. Um São Paulo consiga entrar em todas as competições realmente com chance de ser campeão, não só para participar, mas que desde o primeiro jogo, desde os primeiros jogos do Paulista, pré-Libertadores, enfim, que a gente veja um São Paulo diferente. Essa vai ser o meu desafio. Queria que você falasse um pouquinho sobre o seguinte: durante essa semana, um pouco que a gente pôde acompanhar do treinamento, a gente viu uma parte, você treinando bastante a questão ofensiva, que, na minha opinião, nesse momento é o principal problema do São Paulo, né? São Paulo teve 46 gols no Campeonato Brasileiro, 32 no primeiro turno e só 14 no segundo turno. O que aconteceu com o sistema ofensivo do São Paulo no segundo turno? Um diagnóstico que tem que ser feito realmente internamente. A gente tem todo o cuidado também, questão ética, de também não ficar expondo algumas situações. Agora, também não podemos varrer para baixo do tapete os nossos problemas, né? Isso a gente tem conversado muito internamente, tanto eu com o Raí, com o Ricardo, que está saindo, mas, enfim, a gente vai esmiuçar todos os problemas que a gente teve. Não vamos tapar o sol com a peneira em nenhum deles. E, enfim, a partir do momento que a gente tem esse diagnóstico mais preciso, a gente tem que procurar soluções para cada um dos problemas que a gente teve. E esse problema da pouca quantidade de gols, se eu não me engano, eu vi uma matéria que talvez tenha sido o pior desempenho do São Paulo em retorno, né, ofensivamente falando. Então esse é sim um dos problemas que a gente tem, e que a missão é principalmente minha, de fazer a equipe produzir mais, ter mais capacidade de construir os seus gols. André, eu queria que você falasse um pouquinho para nós a respeito desse período de férias, porque a gente sabe que os jogadores aguardam demais esse descanso após uma longa temporada, mas para vocês de direção, um período de muito trabalho também, né? Vai ser. Praticamente não teremos férias. Eu, a partir de quarta-feira, já vou estar no curso da CBF. Enfim, também aproveitando esse período para reciclar, para trocar ideias com os treinadores que vão estar lá. Mas também em contato praticamente diário com a direção, discutindo planejamento, reforços, enfim, tudo que a gente precisa fazer para entregar em 2019 o São Paulo que a torcida quer, mas não é só a torcida, a direção quer, e a torcida pode ter certeza que todos nós queremos um São Paulo superior ao que foi em 2018, assim como 2018 já teve uma certa evolução em relação ao ano anterior. Mas está todo mundo com o mesmo pensamento, é pouco ainda, o São Paulo precisa entrar com mais força em todas as competições, e a gente não vai medir esforço para entregar esse São Paulo que a torcida quer. Jardine, você dos 23 trouxe 12 jogadores formados na base. O Rodrigo Caio é o único dos 12 que não passou por você. Todos os outros 11 passaram por você conhece muito bem. Você terminou o jogo com 7 jogadores que passaram por você. O torcedor, quando o time declinou no campeonato, começou a pedir: coloca a base resolve. Então, se tem alguém que pode falar melhor do que qualquer um, é você sobre a base. Só a base vai consertar o São Paulo no início do ano? Então, o jogo de hoje é um pouco atípico, porque a gente estava com vários jogadores, inclusive a maioria deles, os mais experientes, acabaram não estando à disposição. Jusilei, Bruno Pérez, Reinaldo, Trellis, Carneiro, talvez esqueça algum aí, mas a gente teve alguns desfalques. O nosso banco praticamente era todo oriundo da base, eu conheço bem os meninos, e não me omiti no sentido de, vendo que a coisa não estava funcionando, botar alguns deles, até porque só tinham praticamente meninos, exceto os dois zagueiros, o Anderson e o Rodrigo Caio, que não é mais menino. Então as opções do meio para frente todas eram de jogadores da base. E além de criar algum fato novo, colocando juventude e energia, também é uma oportunidade para ver como eles reagem em jogos como esse. Era um jogo decisivo, e a gente vai ter em fevereiro jogos decisivos já, e eu preciso saber quem deles está mais pronto, tem mais condição, quem reage melhor. Obviamente que não vai ser só por um jogo que a gente vai tirar todas essas conclusões, mas o jogo de hoje me dá, e dá para todo o clube, para a direção também, a noção exata aí de quem a gente tem, que a gente pode realmente já acelerar o processo da base,
e quais funções que a gente também vai precisar de alguns jogadores um pouco mais experientes para sustentar toda a pressão que a gente sabe que é jogar uma Libertadores e, enfim, todo o calendário nosso que vai ser bastante pesado.